Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 23ª vez, dedicado ao mistério da morte, o primeiro dos novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Programa que certamente está contribuindo ou vai contribuir para o fortalecimento da sua fé. Continuamos investigando nas Escrituras fundamentos para essa verdade básica, a morte como termo, como fim da possibilidade de o homem se converter, estando nas trevas, ou de se perverter, estando na graça de Deus. Essa possibilidade, essa de transição, é até a hora da morte. A partir da morte, ninguém convertido se perverterá. E ninguém pervertido se converterá. Os pervertidos vão para o inferno. Os que morrerem em pecado mortal. E de lá não sairão jamais. Os convertidos, os que morrerem na graça de Deus, como o ladrão que se arrependeu antes de morrer crucificado do lado de Jesus, de sorte que ele mereceu ouvir de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Isso foi no tempo. Portanto, é possível até proximamente da morte, proximamente à morte, pedir perdão a Deus e se arrepender e ir para o céu. Também é possível o contrário. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. Agora, após a morte, não. E vamos buscar mais argumentos na Escritura para fundamentar isto. O próximo texto, que é bombástico, porque é claríssimo, porque é duríssimo, o que vai acontecer na hora da morte. Nós já citamos aqui Hebreus 9, 27, que diz: está determinado que o homem morra uma só vez e depois do que segue-se o juízo. Lembram disso? Hebreus 9, 27. Agora nós vamos ver como é que isso acontece. Que juízo é esse? Quem é o juiz que vai nos julgar na hora exata da morte? Morreu. No mesmo segundo, se apresenta diante de que juiz? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Sim, isso é uma bomba. Uma bomba belíssima para uns, horrorosíssima para outros. Belíssima ou horrorosíssima, dependendo da condição da alma de cada um na hora da morte. Vamos devagar. Teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Teremos. O texto não diz: olha, talvez você compareça, viu? O texto não diz: quem sabe você vai comparecer. Teremos de comparecer. Ninguém escapa disso. Todo mundo, nem Nossa Senhora escapou. Só que ela, por ter partido na graça de Deus, seu julgamento foi de júbilo, subiu ao céu em corpo e alma. Já recebeu a sua recompensa, entra no repouso do teu Senhor, para usarmos a parábola que nosso Senhor Jesus Cristo utilizou na parábola dos talentos. Todos teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Atenção, tribunal. Não é para um bate-papo. Oi, e aí, tudo bem? Finalmente eu estou conhecendo o Senhor. Não vai ter nada disso. É tribunal. Tribunal é uma sede onde quem preside é um juiz. E um juiz que vai fazer o quê? Vai recompensar cada um, vai dar a cada um de acordo com o que ele mereceu.
Cada um receberá o que mereceu. É merecimento. Merecimento. Ah, será que eu mereço alguma coisa diante de Deus? Você só merece duas coisas, à luz desse versículo: ou o céu ou o inferno. Como é? É isso mesmo. Eu vou ler bem devagar. Cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Enquanto estava no corpo, você não vai voltar mais para o corpo, não. O corpo que vai ser dado à sua alma, que vai se unir à sua alma, é um corpo com uma certa semelhança com aquele corpo que ficou aqui na terra, que vai apodrecer. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de tornar. Mas agora é relação entre condutas aqui na terra e recompensa na hora do juízo. Atenção, que Deus não vai dar o céu a quem não merece. Da mesma forma que não vai dar o inferno a quem não o merece. Ou se quisermos mastigar, Deus não vai recompensar o santo com o inferno, nem vai recompensar o céu com aquele que praticou o mal e que na hora derradeira morreu em pecado mortal. Portanto, não há jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, lembram? Eu morri em pecado mortal, Senhor, dá-me uma chance. Um jeitinho brasileiro, ajeite aí, vá. Por favor. Cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Enquanto estava lá na terra. Esse julgamento, ninguém pense que vai ser fruto de uma discussão, de um debate, onde o anjo da guarda, por exemplo, o advogado de defesa, vai apresentar a Deus: aqui estão os bens, o bem que ele fez são esses e esses, e o diabo vai dizer: aqui está o mal que ele fez, como se o juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, o tribunal de Cristo, como se Jesus não soubesse. Esse tribunal não vai demorar, se é que se pode falar de segundo, de bilionésimo de segundo após a morte, porque o tempo acaba com a morte, vai ser fulminante. Cristo já sabe de tudo e Ele, como o que dizem os padres da igreja, infundirá na pessoa uma luz, que não é a luz beatífica, para que a pessoa veja toda a sua vida e compreenda o bem que ela fez, ou os bens, o mal que ela fez ou os males, de sorte que ela compreenderá a sentença que Deus Todo-Poderoso já pronunciou sobre ela. No tribunal de Cristo, é perda de tempo, porque é bobagem você tentar se justificar diante de Deus. Mas, Senhor, deixa eu explicar aqui porque eu caluniei tal pessoa. Jesus já sabe. Aliás, Jesus conhece nossas intenções. Antes que nós as manifestemos, Jesus já sabe de tudo o que vai acontecer na nossa vida. Desde toda a eternidade Ele já sabe. Não. Esse tribunal de Cristo vai ser a corroboração da parte de Jesus, da situação da nossa alma na hora da morte. Ele vai respeitar a nossa decisão definitiva, a derradeira, na hora da morte. Dom José, eu queria aqui perguntar ao senhor, e uma pessoa que praticou o mal a vida inteira, mas se na hora da morte ela se arrepender, ela vai para o céu? Ou, deixa eu dizer, o que já estou careca, veja, não tem mais cabelo nenhum aqui, tá? E os que têm estão todos brancos, que eu há 9 anos estou dizendo aqui, citando o episódio do ladrão crucificado do lado de Jesus, que praticou o mal a vida inteira e que suplicou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Sim, esta é a bondade de Deus. Por um ato de arrependimento, mereceu esse coitado, arrependido, ir para o paraíso. Mas o contrário também é uma triste possibilidade. Você, na hora derradeira, se encontrar em pecado mortal, tanto para um caso quanto para o outro, por favor,
teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Agora é recompensa. Agora é objetivamente, você vai colher o que você semeou. Na hora da morte você colheu desgraça porque se apresentou diante de mim em pecado mortal. Vai receber a recompensa pelo mal que você tiver feito enquanto estava no corpo. Enquanto estava no corpo. Você não vai voltar para o outro corpo, não. Segundo a fé cristã, não tem reencarnação, não. É só uma vez. Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Tribunal terrível ou, dependendo da condição da pessoa, tribunal jubiloso, tribunal de glória, tribunal de galardão, tribunal de recompensa. O texto é categórico. Enquanto estava no corpo. E só estamos no corpo uma única vez. Hebreus 9, 27. Está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Sim, eu sei que os textos são assustadores, mas temos que tratar, porque é a palavra de Deus e ponto final. Ninguém, portanto, à guisa de conclusão, temos menos de 2 minutos para concluir o nosso 23º programa sobre esse argumento. A morte, após a morte, não haverá mais chance. Aliás, já pedi a vocês para não colocarem na cabeça essa ideia de uma segunda chance. Não existe segunda chance. Existem bilhões de chances que podem estar sendo desperdiçadas, pois cada segundo é uma chance, ou bilhões de chances que podem estar sendo bem aproveitadas, pois cada segundo é uma chance. Porém, a morte estabiliza a situação moral da pessoa, a situação de merecimento da pessoa. Merecer e desmerecer diante de Deus só durante esta vida. Aliás, esse texto é clássico. Cada um receberá o que mereceu, receberá futuro do pretérito, futuro do presente, receberá no futuro o que mereceu no passado. E o passado significa enquanto estava no corpo. Realidade que desapareceu na hora da morte, quando a alma se desprende do corpo. Desejo a você uma santa e abençoada semana. No próximo programa, se Deus quiser, pela 24ª vez, refletiremos o mistério da morte enquanto termo, enquanto fim de uma etapa que, sujeita ao tempo, possibilita que mereçamos ou desmereçamos perante Deus. Mas com a morte, isso acaba para sempre. Boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.